Boa noite, Flávia Monteiro. Seja bem-vinda, Anali, 26 do 123. Todo mundo bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Como estão todos vocês? Fundador Milcar, seja bem-vindo. Como é que estão vocês? Tudo bem? Nessa noite de quarta-feira, meio de semana, toda a vida seguindo. Luial, boa noite. Direto de Salvador aqui, Silene, bem-vinda, tá? Flávia, Silene, sejam todos bem-vindos, obrigado por estarem aqui, que bom a gente continuar daqui a uns 3 minutinhos, 2 minutos, 3 minutinhos, direto do Japão, que beleza! Obrigado por ter vindo, Anali, obrigado, Helena Guitler, eita, quase que não saía. Helena Guitler, seja bem-vindo, um abração para São Paulo, bom demais ter vocês aqui. Olha só, daqui a um minutinho aproximadamente a gente vai começar a segunda parte da jornada do herói, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre a coragem e como a programação psicoenergética pode ajudar a desenvolver na gente esse instinto de coragem, tá bom? Então, assim, se você tiver algum amigo que esteja interessado no tema, que você acha interessante compartilhar isso com ele também, chama o pessoal do Periscope, do Twitter, do Facebook. A gente vai fazer mais ou menos uns 20 a 30 minutos aqui nessa live para fazer o nosso segundo dia aqui da jornada do herói. Estamos todos seguindo no caminho de encontrar o nosso lado herói, né? O nosso lado mais forte, que é na verdade o aspecto que a gente é em essência. Todos os aspectos negativos que a gente manifesta, na verdade, eles são temporários, eles sempre vão estar, né? O aspecto verdadeiro nosso é o ser, né? Então é isso que a gente resgata quando a gente faz qualquer tipo de trabalho energético, terapêutico. A gente busca a gente está em busca dessa nossa essência interior, que é a nossa verdade. Então, parte às vezes dessa angústia que a gente sente na vida é essa falta de estar vivendo algo que a gente realmente é, né? Que é algo realmente... Josi, boa noite, seja bem-vinda. Para quem chegou depois, eu acabei não conseguindo ler o nome aqui, sejam todos bem-vindos, tá? Então, o que a gente na verdade, é sempre o nosso aspecto positivo. Então, todas essas técnicas que a gente que tem disponíveis hoje para nos ajudar a reconectar com essa nossa essência, elas nos conduzem de maneira mais rápida ou de maneira um pouco menos rápida, né? Não é certo ou errado ser mais rápido ou não. Cada coisa tem seu tempo e cada pessoa tem o seu tempo diferente de mudança, tá? Então, antes de a gente começar a falar da relação entre psicoenergética e coragem, a gente vai falar de onde vem a coragem. Como é que vocês se sentem em relação à coragem? Vocês se sentem corajosos? Escreve aí rapidinho. Eu me sinto corajoso ou eu não tenho coragem? Escreve aí rapidinho. Eu me acho corajoso ou eu não me acho corajoso? Só para a gente ter uma ideia de quantos corajosos nós temos na sala. Clarice, bem-vinda. Boa noite. Beleza, Silene. Quem mais é corajoso? Victor, bem-vindo. Boa noite. Quem mais é corajoso aí? Opa, olha, muito assunto pra gente falar hoje sobre coragem. Só Silene é a única corajosa da sala. Depende do momento, né, Helena? Tá, e quem falou que é corajoso? Você, Silene, falou que é corajosa. Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Silene, por que você acha que você é corajosa, Silene? Yumi, bem-vinda, boa noite. Por que você acha que você é corajosa, Silene? Diga aí pra gente, todo mundo quer saber. Questão de circunstâncias, isso. Na área profissional, Josi. Legal. Enfrentar os medos é um bom caminho, né? Um caminho que é difícil às vezes, mas a gente é extremamente libertador encontrar os nossos medos, tá? Bom,
Coragem, gente, depende de um aspecto importante. Eu vou começar a dar um exemplo aqui mais real. Depois eu vou contar a história da Víbora, que é um personagem da ficção. Eu tenho animação aqui no meu computador, então eu vou contar a história dela e vou tentar ilustrar para vocês aqui usando imagens aqui no meu computador, tá certo? Coragem, ele depende de uma razão. Quem é mamãe aqui na sala? Quem aqui tem filho pequeno, filho, é, filho adolescente ou filho já adulto? Escreve assim rapidinho, eu sou mamãe. Só pra gente ter uma ideia de quantas mamães a gente tem aqui. 1, 2, 3. Vocês estão tímidos hoje. Se você perguntar para uma mamãe o que foi que mudou na vida dela depois que o filho nasceu, para uma mãe, ela vai começar a te dar a dica do que está por trás da coragem, tá certo? A gente assistiu há uns meses atrás o Superstar, que quando os dois rapazes chegaram no final do Superstar, o Lucas e a Orelha, eles disseram assim, olha, nós só conseguimos chegar aqui para tentar dar uma vida melhor para minha mãe e para meu pai. Então, coragem tem a ver um pouco com o que está nos movendo a encarar as nossas situações. Vou então começar a contar a história aqui da Vibra. A minha cena para o meu computador e vou colocar no modo Landscape. Ontem a gente viu a história do Louva a Deus. Isso aqui é uma dinâmica que eu estou testando, tá certo? Para ver se combina Periscope com animação. A Víbora era um personagem do Kung Fu Panda, que ele está contando aqui, que deixa eu ver se eu boto um pouquinho de som aqui para ver se fica mais interessante para vocês que estão ouvindo. O grande mestre Víbora era o mais formidável deste clã fabuloso. O mestre Víbora era um grande guerreiro que tinha na China, né? Então ele tinha um veneno que era muito poderoso. Então assim, os piores inimigos tremiam diante dele. Então ele sempre conseguia vencer todas as batalhas, até que um belo dia nasceu a filhinha dele, né? Uma pequena guerreira, ele está falando aqui, né? Nasceu uma pequena guerreira. Só que quando ela sorriu pela primeira vez, o mundo inteiro tremeu, porque ela não tinha presa. E agora? Quem é que iria levar adiante o legado dele, né? Sem presas. Então o tempo foi passando e ele continuou sendo um grande guerreiro, né? Mas a Víbora estava ali, não tinha presas, e todo dia, às vezes no final da tarde, ele estava triste, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer para dar continuidade ao meu legado se a minha filhinha não tem presas? Então ela, para fazer o pai sorrir, ela começou a dançar, olha lá. E até que ajudou um pouquinho, né? Mas ainda tinha um problema ali difícil a ser resolvido, que era a questão do paradigma. Se eu voltar aqui para mim, tá? Então, assim, muitas vezes a gente se depara com paradigmas da vida. Você está passando por uma fase que você mudou de emprego e o seu filho nasceu na mesma hora. Como é que você vai fazer? Como é que essa coragem ela vai surgir aí da gente? É o que a gente vai ver agora na continuação da animação. Então, olha lá. Um belo dia, o pai da Víbora estava caminhando, né? Estava acontecendo lá um festival onde eles moravam. E a Víbora, de tanto dançar para fazer o pai sorrir, ela acabou sendo a maior dançarina da China, né? Com fita. Então, um belo dia lá, o pai dela encontra um outro guerreiro também muito poderoso. E mais uma vez ele vai usar o veneno dele, né? Que era o que ele sabia. Então, quando ele tenta atacar o novo o guerreiro, né? O novo desafio, olha o que acontece. A presa dele se quebra, né? E agora?
e agora o que vai acontecer, né? Não teve mais como resolver a questão com o veneno. E a Vibra que estava lá em cima olhando, mas ela estava com muito medo. Ela estava com muito medo de ir para a festa porque ela não tinha presas, né? Então ela estava insegura. Então, ela quando viu que o pai ia estar em apuros, ela correu para ajudar o pai. Isso é o que ela sabia, né? Ninguém bate no pai dela, mesmo que ela não tenha presas. Então ele ameaça, né? O que você vai fazer agora se você não tem presa? Você vai dançar? E ela fala, se é isso que você quer. E olha só o que acontece. A desenvolve uma técnica de luta sem precisar de presas. Olha lá. Luan Souza, bem-vindo. Então, olha só. Ela assim, tipo, na necessidade, ela acabou criando uma outra forma de resolver o problema sem precisar usar veneno, né? Então, ela que um dia tinha aprendido a dançar para fazer o pai sorrir, acabou se transformando em grande dançarina e mudando o paradigma, né? Legal, essa animação eu mostro sempre para os meus alunos e a gente conversa sobre ela com eles, né? A questão da mudança de paradigma. Uma história em relação à mudança de paradigma. A indústria de relógio suíço, né, era uma das maiores do mundo na década de 60. Aí um dia chegou um japonês lá com um relógio que não tinha ponteiro. Aí todo mundo sorriu da cara dele e falou, esse cara é maluco, como é que pode ter um relógio que não tem ponteiro? Eu sei que 10 anos depois a indústria suíça quase faliu, porque com a chegada dos relógios digitais. Então eles tiveram que reconfigurar a produção deles para poder não falir, né, as indústrias de relógio, porque a nossa vida ela é cheia de mudanças, ela vai mudando o tempo inteiro. Então a gente precisa de coragem para poder enfrentar essas mudanças. E de onde vem a coragem? A Vibra, pelo amor que ela tinha ao pai dela, ela aprendeu a dançar e de repente essa foi a solução que ela deu ao paradigma. Então as mamães aí da sala com certeza devem ter experimentado uma injeção de coragem no ânimo quando o filho nasceu, né? Porque um filho é uma conexão afetiva muito grande que desenvolve dentro da gente. Então, assim você sabe que você não está mais sozinho. Por isso que o Lucas e a Orelha, no final do Superstar, eles disseram, isso nós só conseguimos chegar ao final, mãe, porque eu queria dar uma vida melhor para vocês. Então, a coragem, ela dispara no nosso inconsciente uma série de soluções que normalmente as outras pessoas se perdem no caminho quando não tem um foco, né, se muito objetivo, ou algo pelo que lutar. Qualquer coisa, qualquer vínculo afetivo, ele dispara em você coragem por conta da relação emocional entre as três emoções básicas. A relação emocional entre as três emoções básicas ficou redundante, né? Mas a relação entre as três emoções básicas, que é a união, a confiança e a vontade, a motivação. Quando você tem um vínculo com alguém, você se sente acolhido, você se sente calmo, você se sente seguro, em paz, né? Então, essa emoção de união, de vínculo, de acolhimento, dispara no seu emocional autoconfiança, né? Então você se sente mais motivado, mais protegido, mais corajoso, né? A coragem ela tá nessa área emocional aí. Você se sente mais orgulhoso de si mesmo, reconhecido. E a autoconfiança dispara no sistema nervoso a força de vontade. Então, com força de vontade, você reduz a ansiedade no seu sistema nervoso. Então, você consegue fazer uma coisa de cada vez em ordem. Você consegue começar e terminar
as suas atividades, né? Seja ela em quais áreas forem, na área profissional, empreendimento, né? Você consegue planejar, né? Fazer aquele planejamento e você consegue cumprir o planejamento. Tudo isso por conta da força da afetividade no nosso sistema nervoso, tá bom? Então, assim, duas coisas em relação a essa segunda etapa da jornada do herói. É a questão dos paradigmas, que eles vão sempre se apresentar na nossa vida, e os vínculos que vão ajudar a gente a disparar a coragem, né, no nosso emocional para a gente poder vencer essa mudança de paradigmas. E a coragem ela tem uma relação muito íntima com a afetividade. Então, se você quer saber se o seu projeto vai dar certo, qualquer empreendimento ou qualquer coisa que você esteja fazendo, primeiro pense no qual é a razão pelo que você está fazendo. Se for principalmente só um objetivo financeiro, né, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, muito possivelmente você vai ter dificuldade em alavancar aquele projeto adiante, né? Porque a energia financeira ela é uma energia, apesar de ser muito poderosa, mas ela serve para criar a realidade, né? Física e material. Só que antes dessa realidade ser criada, tem toda uma realidade no campo emocional que precisa ser construída e que a base dela é a coragem, tá? Então, assim, o dinheiro ele nunca pode vir antes, mas ele sempre virá quando você estiver equilibrado, né? No que você tá fazendo e no que você está se propondo. E o que a psicoenergética tem a ver com tudo isso, tá? A psicoenergética é uma técnica que a gente trabalha dentro do Body Mind Talk, que é a técnica terapêutica e de coaching que eu trabalho, né? Eu trabalho há aproximadamente 2 anos com essa técnica que eu já conheço. Conheci, transformou a minha vida. Eu era muito tímido, introspectivo, tinha uma série de bloqueios emocionais. Então hoje eu me sinto muito mais leve. É uma técnica que traz alterações no nosso emocional bem rápida, né, e efetiva. Então, assim, isso é muito interessante para um processo de coaching, porque normalmente no coaching a gente se conhece, mas a gente não tem muito a ferramenta de mudança, né? Você não consegue, tipo assim, olha, eu sei que eu tenho que ser, que eu tenho que planejar a minha vida, mas eu não consigo. Eu estava conversando com meus alunos há pouco instante, que por que a gente não consegue controlar as nossas emoções, né? Eu sei que eu tenho que entregar um projeto amanhã, mas hoje eu tenho o dia inteiro livre e eu só consigo começar a fazer o trabalho 11 horas da noite para perder a noite e entregar o trabalho amanhã. Alguém já passou por uma situação parecida com essa aí? Escreve rapidinho eu, então aperta na tela para a gente ver se esse tipo de comportamento é muito comum. Né? Você sempre deixar para cima da hora. Por que eu não consigo, Silene? Por que eu não consigo usar o meu tempo livre para fazer as coisas? Eu só deixo em cima da hora. Né? Então, assim, toda essa dinâmica que interfere na nossa atitude vem desses comportamentos, né? Vem dos bloqueios emocionais que a gente carrega. E a psicoenergética é uma técnica que trabalha de uma maneira muito efetiva com a liberação desses bloqueios emocionais. Então, às segundas, terças e quartas eu faço um exercício pela manhã de psicoenergética. A gente fez um hoje pela manhã. É bem simples de fazer, na verdade, na prática, porque o que faz a diferença é o que você está falando. É a parte da programação neurolinguística, tá? Então, ela é uma técnica que envolve, é uma junção de várias técnicas, mas é uma síntese, na verdade. Então, ela entra EFT no meio, ela inclui também o TFT, ela inclui um pouco também do método Sedona, né, que foi criado por um americano, inclui também, trabalha um pouco com cinesiologia aplicada. Vai ter uma live que eu vou tentar explicar um pouco do que são esses métodos todos, né? Mas
esses métodos em conjunção promovem uma capacidade de mudar o sistema nervoso de uma maneira que vocês não fazem ideia. Leandro, seja bem-vindo, boa noite. Então, a psicoenergética é a grande revolução da psicologia que existe hoje em dia e que dá a possibilidade para as pessoas que precisam de respostas mais rápidas, né, no emocional, que elas consigam realmente mudar o que está precisando. Então, se você é muito ansioso, se você tem bloqueio assim com sucesso, com dinheiro, né, você está no seu empreendimento, mas na hora de que você vai dar o passo fundamental, você se auto-boicota, né? O que é auto-boicote? É você não conseguir se controlar, como esse exemplo que eu fiz. O seu inconsciente é que está mandando. Então você acaba deixando alguma coisa que é importante para fazer naquele momento, para você fazer depois. Às vezes é uma proposta, né? Assim, que você tinha que enviar para um cliente, mas você acaba não enviando, aí você perde o time do negócio. Ou, enfim, o nosso inconsciente ele cria, quando ele tem bloqueio emocional, ele cria várias circunstâncias para atrapalhar os nossos objetivos. Então, essa jornada do herói, que, que vai durar 8 passos, é uma preparação no terreno emocional de vocês, para a gente começar a lidar um pouco e conversar sobre competência emocional, para lá na frente, daqui a uma semana aproximadamente, a gente começar a trabalhar com programação psicoenergética mais profunda. Tá? Então, a que a gente faz hoje pela manhã, ela é bem leve, bem light mesmo. Só para a gente começar o dia mais animado. Mas o ideal é, por exemplo, se a gente faz uma psicoenergética trabalhando com a área da medo de perda e da autoconfiança, você resgata a coragem dentro de você, né? E aí a coragem equilibra a ansiedade, uma série de sentimentos compulsivos que a gente normalmente tem por conta desse desequilíbrio. E aí você consegue ter uma vida mais equilibrada, cumprir suas metas, alcançar os seus objetivos pessoais, afetivos, né? Um exemplo de perda de controle, por exemplo, de falta de coragem, que é muito comum, é na área afetiva, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que a gente gosta, mas você tem medo de falar com a pessoa, né? Poxa, você chega, você fica tremendo, você fica com as mãos frias. Seja bem-vindo, Tia Vishnu. Né? Então, assim, no campo afetivo também acontece muito isso, né? Ou na hora que você conseguiu falar com a pessoa, mas na hora de convidar para um encontro, para marcar um encontro, você gagueja demais, ou você fala alguma coisa que você não devia ter falado, que aí você dispara na pessoa algo que você não devia ter falado. Aí você repele a pessoa, você fala, poxa, mais uma pessoa que eu gostei que eu perdi. Se não acontece, Thales, seja bem-vindo, né? Alguém falou que o medo de perda, eu estava aqui concentrado e a gente acaba não conseguindo ler. Medo de perda, Silene, ele vem, é muito comum. O medo de perda ele vem de processo de separação que a gente ainda não digeriu emocionalmente. Ou seja, você perdeu às vezes alguma coisa e você não tinha. Nem sempre a gente pode controlar as perdas, né? Que a gente faz. Mas normalmente quando a gente tem uma perda e a gente não digeriu ainda essa perda, né? A gente não se libertou dessa perda, ela fica congelada lá no nosso sistema nervoso. Né? Então, assim, lá na frente, se eu não me engano, é no dia 6 da jornada do herói, a gente vai entender o que acontece no cérebro, né? Lá em algumas partes do nosso cérebro, que faz com que a gente não tenha controle sobre a nossa vida. E aí na programação energética profunda que vai ser o legal. A gente vai ver por que trabalhar com chaves do corpo e da mente permitem que a gente consiga realmente promover essa mudança de comportamento. Tá? Então, existe hoje em dia para quem quer, para quem deseja andar um pouco mais rápido na sua evolução pessoal, técnica, para poder buscar esse autoequilíbrio e resgatar o que é de direito da gente, né? Que é viver o melhor da vida.
quer viver a abundância, quer viver a felicidade, quer viver o amor, quer viver a sorte nos negócios, enfim. Tudo isso que a gente busca o tempo inteiro, na verdade já está dentro da gente. A gente só tem que encontrar o caminho para poder retirar, né, as impressões negativas, vamos dizer assim, que ficaram registradas no nosso sistema nervoso. Dentre uma delas é o medo de perda, e a gente e aos poucos caminhando por trilhas mais leves na vida, tá bom? Olha só, eu queria abrir um pouco para perguntas aqui, né, ou comentários. Vocês querem fazer uma pergunta, gostariam de perguntar alguma coisa sobre coragem, que é o tema de hoje, né? Ou compartilhar alguma experiência de coragem, né? Se vocês passaram por alguma dificuldade que vocês tiveram na vida e que a presença de alguém, né, assim, afetivamente importante, um pai, né, a gente sente vergonha, tia Vishnu, é vergonha mesmo, tá? Então, assim, normalmente a gente só compartilha o que a gente fica à vontade. Então, quem tiver alguma experiência pode tocar na tela e aparece aqui os coraçõezinhos, que é uma maneira de a gente falar Carla, bem-vinda. É que aqui eu só consigo ver o nickname, né? São bem criativos. Então, se você já passou por uma experiência que alguém muito importante na sua vida é o seu porto seguro, como é o caso da Carla, né? Toca rapidinho aqui na tela para a gente ver quantas pessoas, né, estatisticamente, para a gente ver o quanto é comum. Olha só quanto coraçãozinho eu estou recebendo aqui, verde. Tá? Então, é muito comum a gente ter essa insegurança. Então, uma dica simples para a gente estar sempre conectado com a coragem é: esteja perto dos amigos, esteja perto das pessoas, esteja perto dos amores. Aí você me pergunta, mas Léo, como é que eu assim, como é que eu posso estar perto de um amor se eu tenho medo de perder? Eu tô sozinho, não consigo namorar, né? Na hora que eu encontro alguém que é interessante, eu não consigo ter esse amor. Então, tem como a gente trabalhar antes do medo de perda, a gente trabalhar o seu processo de separação, tá? Para equilibrar isso e você conseguir criar esses vínculos, tá bom? Eu quero deixar também agora um momentinho. Muito natural esse medo, Carla. Muito natural esse medo, tá? Mas assim, você pode, aos poucos, lá na frente a gente vai aprender uns exercíciozinhos simples que a gente vai começar a lidar de uma maneira bem mais direta com essas limitações que são naturais da vida, né? Vamos aos pouquinhos, esse é o convite que eu faço para vocês. Amanhã a gente vai ter a terceiro degrauzinho da jornada do herói. E eu já convido todo mundo aqui de antemão para vir, convidar os amigos também e a gente discutir. Agora eu queria dar um minutinho para vocês. A gente está no finalzinho aqui da live. Normalmente eu não ultrapasso meia hora para não ficar muito cansativo, né, para todo mundo. Tem outras coisas legais acontecendo no Periscope aí. Então, quem está aqui na sala, se quiser se apresentar, fundador. Você acredita que eu estava pensando hoje em fazer amanhã porque foi tão legal. Hoje eu acordei muito cedo, já estava trabalhando, mas depois que eu fiz, olha, mudou minha energia visivelmente. Vamos fazer amanhã, vocês topam? Fazer? 6h40? Todo mundo topa? Quem topa aí escreve assim, eu. Olha que amanhã eu vou acordar cedo para fazer com vocês, tá? Então, ó, vamos combinar então? Então amanhã 6h40 a gente faz de novo, tá certo? Aquela para energizar o dia. Então tá, amanhã tá combinado de novo. Normalmente eu não faço, mas amanhã a gente estende mais um, porque amanhã vai ser um dia bem legal para mim, então eu quero trabalhar bastante. Então amanhã eu já vou começar bem cedinho para começar o dia com o pé direito junto com todo mundo. Então, vamos usar esse último minutinho aqui da nossa live para vocês se apresentarem, se vocês quiserem, né?
e a gente te fazer um network. Tem muita gente interessante aqui na sala, possivelmente. Então, se apresente se vocês quiserem, obviamente, né? E aqui a gente vai reforçando a nossa rede, né? O mais importante é a gente aumentar a nossa rede, o nosso network, conhecendo pessoas. Eu digo para vocês, o que eu aprendi nessa primeira semana do Periscope foi muito com outras pessoas, muito mesmo. Então, escreve quem você é, o que você faz. Né? De repente tem alguém aqui na sala que está precisando de um contato, aprender com o que você tem a compartilhar, tá certo? E olha, ui, que legal, Silene. Tem uma amiga que trabalha com um autista. Manda um e-mail para mim que eu te conecto com ela. Ela tem um trabalho bem interessante. Tá? Mais alguém quer se apresentar? Carla, estudante de Direito, né? Quem mais está querendo se apresentar? Mais alguém? 20 segundos. Vamos lá, deixa eu ver. Mais alguém? Eu acho que não, né? Bom, então assim, quero deixar meu e-mail aqui rapidinho, meu contato, estagiária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Meu contato... o pessoal tá tímido, Silene. Mas tudo bem, é aos poucos que a gente vai se abrindo, conversando, interagindo. Cada um tem seu tempo, né? Então assim, coach de bem-estar, fundador 1000K. Legal. Legal. Sejam todos bem-vindos, tá? Então, olha só, meu e-mail, para quem precisar entrar em contato, tá no meu site lá, que tá aqui no Periscope, se vocês quiserem entrar depois. Mas meu e-mail é leonardocomvocê@gmail.com. leonardocomvocê@gmail.com. Tá bom? A gente vai trocando figurinhas. Quero agradecer de coração por vocês me acolherem todo dia. Porque com você, olha só, eu fui filho único durante muito tempo. Um dia eu descobri que isso atrapalhava a minha capacidade de união com as pessoas. Então, eu comecei a pôr esse prefixo com você. Não foi por causa do Ricardo Lima, do Gustavo Lima, né? Ele tem isso também, né? Gustavo Lima e você. Às vezes o pessoal pergunta. Mas comigo foi por outra razão. Eu falei assim, poxa, eu quero agora... Cansei de ser filho único. Eu quero agora estar com as pessoas, estar com meus alunos, com os meus pacientes, com os coaches, com minha família. Então eu comecei a usar esse sufixo em tudo. Então fiz um site Leonardo com você, fiz um e-mail Leonardo com você, e aí eu vou me conectando com a união. Quanto mais unido eu tiver com as pessoas, mais eu me sinto autoconfiante e mais eu me sinto cheio de força de vontade para poder trabalhar e viver e ser feliz, né? Então, obrigado pela presença de cada um de vocês aqui, tá? Obrigado por esses coraçõezinhos, tá? Por essas demonstrações de aprovação, de afetividade. Amanhã vocês me convenceram, 6h40, na faixa das 6h30, 7 horas, a gente volta aqui de novo e vamos fazer um programa psicoenergético para a gente começar o dia em alta energia, tá bom? Obrigado, Carla, Silene, fundador 1000K, que eu ainda não sei o nome, mas ótima noite para todo mundo. Obrigadão, obrigado mesmo, tá certo? Vamos continuar curtindo agora o Periscope com outras coisas bacanas que tem aí. Naise, você chegou no final, Naise. Pega a reprise, tá bom? Um abraço forte para vocês. Fiquem com Deus.